Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E quando nós oramos para Deus abençoá-los, nós estamos querendo, acima de tudo, sobretudo, abençoar o que você tem de eterno. É isso mesmo. A única coisa que nós temos de eterno é a nossa alma. O resto é o resto. O resto passa. Então, que Deus abençoe a sua alma. Que Deus ilumine o seu entendimento para que o seu entendimento venha conduzir a sua alma aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. É por isso que Jesus enviou os seus discípulos. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, que é a palavra de Deus. Pregai o evangelho, que é passar o espírito da sua santa palavra, porque só a palavra de Deus, uma vez recebida no entendimento, então o entendimento vai conduzir o coração, ou seja, a alma que é eterna, até os pastos verdejantes. Então, Deus nos deu, Ele nos emprestou o Espírito, que é a inteligência, que é a sabedoria, que é a capacidade, que são os talentos. Ele nos capacita, Ele nos empresta toda a sua sabedoria para que nós possamos construir um mundo melhor. Agora, quando a pessoa morre, essa sabedoria volta para Deus. Ela volta para Deus, de onde veio. Você pode ler isso depois em Eclesiastes, capítulo 12. Você vai ler que o espírito volta para Deus. Agora, o corpo, diz lá, se quebra, se desfaz. Mas, e a alma? A pergunta é, e a alma? A alma trata-se dos sentimentos. Tudo que você sente, todos os prazeres e desprazeres que nós sentimos no nosso corpo, na nossa vida cotidiana, é a alma que recebe isso. É a alma que sente. É a alma que sente dor, é a alma que sente tristeza, é a alma que chora, que faz-nos chorar. É a alma triste que fica abatida. É a alma que entra em depressão, não é o corpo. O corpo é apenas um instrumento de uso da alma. Por exemplo, agora mesmo, eu tenho aqui a minha garrafinha com água. Quer dizer, essa garrafinha com água traz a água. Eu vou beber para molhar a garganta. Olha só. Que prazer. Delícia. É uma delícia beber a água. Mas quem sente esse prazer, essa delícia de beber a água e sente a garganta agora umedecida, é a alma que sente isso. Tudo isso é a alma que sente. Então, a alma é a única coisa que é eterna dentro de nós. Tudo mais passa. Tudo passa, tudo cessa, tudo acaba.
tudo se desfaz. Você sabe disso, todos sabemos disso. Mas a alma, muita gente não sabe. Muita gente não sabe o que é a alma. Deus nos deu a alma para que a gente pudesse sentir, para a gente pudesse ter sensibilidade para com toda a sua criação. Nós estamos aqui neste hotel, você, por exemplo, vê aí as montanhas, vê o mar, né? Enfim, você pode admirar isso, né? Coisa bonita. Então, essa sensibilidade que você tem, que nós temos para admirar a natureza, Deus nos deu através da alma. A alma é o sopro, é o fôlego de Deus em nós. Então, essa alma Ele nos deu para que nós pudéssemos apreciar toda a sua grandeza aqui na Terra. Agora, o que acontece? Quando o corpo morre, o que acontece? O espírito, quer dizer, a sabedoria, a inteligência, volta para Deus que emprestou. O corpo volta à terra, ao pó. Porque isso tudo que nós vemos é pó. Mas, e a alma? Para onde vai? A alma vai para onde a cabeça, o entendimento dirige. É o caso da palavra de Deus. Deus nos dá a palavra na consciência, na mente, para que a gente venha decidir o destino final da nossa alma. E é interessante porque poucas pessoas, infelizmente, têm observado isso em suas vidas. As pessoas ficam mais atentas às coisas desse mundo do que propriamente às coisas do mundo eterno. Elas estão mais preocupadas com o reino do mundo, que é passageiro. Essa terra vai pegar fogo, com certeza, cedo ou tarde, já está começando a pegar fogo. Mas a alma, para onde vai a alma? A alma que aprecia todas as coisas bonitas e que desdenha as coisas feias. Para onde vai a sua alma? Bem, deixa eu falar para vocês um exemplo muito bacana. Quer dizer, eu digo bacana. Não é isso. É um exemplo muito claro da alma, do sentido da alma, da dor da alma, da tristeza da alma. A Bíblia fala, ela tem 3 textos que fala que Jesus ficou triste. Entre os sentimentos de Jesus, Jesus teve uma vez que ele chorou. A alma dele chorou de tristeza por ver Jerusalém tão incrédula. Mas teve uma vez, que foi a última vez, que Jesus sentiu na sua alma a dor, o desespero. Ele diz aqui no texto sagrado, Mateus registra que, e levando Jesus consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Veja, quando a Bíblia fala entristecer-se e a angustiar-se muito, é muito. É
aquela situação é o limite da dor, da tristeza que Jesus foi levado. Então ele disse para os discípulos: a minha alma está cheia, completa de tristeza até a morte. Olha só, a alma de Jesus estava triste, estava cheia de tristeza. A alma dele estava completamente cheia, lotada de tristeza até a morte. E depois, o outro apóstolo, outro servo de Deus, também registrou a mesma situação e disse o seguinte, que tomou consigo, Marcos, o Evangelho de Marcos, ele diz, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor. Jesus teve pavor, sabia? Está aqui escrito. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. Quer dizer, esses discípulos registraram esses fatos, viram, testemunharam. Então, Mateus ouviu Jesus falando, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Já para Marcos, foi passado que Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. E Lucas, o doutor Lucas, também recebeu essa informação. Ele registra dizendo que Jesus orou, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E diz o texto que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Quer dizer, quando a alma sofre, quando a alma sente a dor nos seus limites, e chega no limite da dor, e foi o que aconteceu com Jesus, a alma dele sofreu até o limite, não tinha mais como sofrer, e sofreu tanto que o suor dele, tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Quer dizer, cada evangelista escreveu ou mandou ou disse ou divulgou um texto. Mas todos eles se afunilam, se combinam, porque cada um viu de uma forma, mas todos viram que Jesus sofria na sua alma. E ele não fugiu do seu sofrimento.
ele permaneceu firme até a morte. Mas ele não se matou para encurtar o tempo de sofrimento, não. Porque ele queria que fosse feita a vontade do seu Pai. E a vontade do Pai não é o prazer do Pai ver o seu filho gemendo em agonia, não. Mas todo o sofrimento que Jesus passou, toda a sua dor, a dor na sua alma, que foi nos limites, tudo isso aconteceu como o resultado do que ele veio fazer aqui na Terra. Ele veio justamente para isso. Ele veio para carregar os pecados de toda a humanidade, tanto a humanidade passada, desde Adão e Eva, até a humanidade presente e futura, quando tudo vai pegar fogo. Ele sofreu, ele concentrou no seu corpo o sofrimento da alma de todo ser humano. Todas as almas. O sofrimento de todas as almas. Por exemplo, você que nos assiste neste momento e tem depressão, você vive com depressão, você vive à base de tranquilizantes, sonoríferos, calmantes, ansiolíticos. Você é uma pessoa que sente uma dor insuportável na alma, não é no corpo. O corpo apenas exterioriza o que está no seu interior se passando, que é a sua dor. Então, quando uma pessoa sofre com depressão, essa pessoa tem que saber que Jesus sofreu 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais, porque não sofreu só a depressão ou a bandida depressão pela situação dele ter que passar pelo que viria a passar, mas por toda a humanidade. Ele não sofreu porque ele errou, não. Ele foi o homem mais injustiçado na face da terra. Mas ele foi o mais injustiçado para poder justificar, para poder defender os que sofrem, porque ele sabe o que é sofrimento. Jesus sabe o que você está passando, minha amiga e meu caro amigo. Ele sabe. Ele sabe, mas ele já carregou tudo isso no corpo dele. Ele já carregou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Enfermidade trata-se do sofrimento da alma, as doenças tratam das coisas físicas, as enfermidades da alma. Então, ele já levou todo o sofrimento nosso, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual ou na alma. Ele já levou tudo. Tudo. Então, ele disse para os discípulos, olha, presta atenção, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê na minha palavra será salvo. Quer dizer, terá a sua alma salva. Não o corpo. Porque depois que morre, quem morre em Jesus, quem morre com a fé no Senhor Jesus, crendo nele como seu único Senhor e Salvador, esse não morre. Esse passa da morte para a vida. Que ele passa, quer dizer, passa daqui, dessa vidinha mesquinha, medíocre,
para a vida eterna com um corpo novo, o corpo glorificado, como foi o que aconteceu com Jesus. Jesus ressuscitou e ascendeu, subiu aos céus com o corpo glorificado. Um corpo glorificado, um corpo novo. E ele sofreu para que cada pessoa que nele crê, também quando morrer, na realidade não vem morrer, mas venha receber ou ser recebido na glória de Deus pelo próprio Jesus. Ele quer isso. Ele quer receber você, minha amiga, meu amigo, a sua alma, minha alma, nossa alma, na glória dele. E lá ele vai nos dar um corpo glorificado. E lá ele vai nos dar um nome novo. Então, o nome e a lembrança do que vivemos aqui, tudo fica para trás. Tudo passa. Tudo vai acabar. Mas a alma permanece. Ela permanece por toda a eternidade. Quando a pessoa rejeita a salvação de Jesus, em Jesus, então ela está dizendo sim para o diabo, para Satanás. Eu vou continuar servindo você. Quando a pessoa diz não para Satanás, ela diz sim para Deus. Ela aceita o sacrifício de Jesus por ela. Então valeu a pena. Jesus queria que o Pai passasse dele aquele cálice. 3 vezes ele orou: Pai, passe de mim este cálice. 3 vezes. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E o Pai sofreu, obviamente. Imagine você ver o filho sofrendo horrores sem ter feito nada. É muito doloroso, não é? Quando nós sofremos injustiças, a gente fica revoltado, ou não é? Isso é natural de toda a alma humana. A alma não quer injustiça, embora ela seja injusta para com o próprio Senhor Jesus, quando nega Jesus, quando prefere o mundo do inferno, esse mundo que tem como Satanás o seu rei, o seu senhor, por enquanto. Então as pessoas preferem esse mundo, preferem servir o mundo. Não querem o reino de Deus, o reino do Espírito Santo. Não querem abrir mão de suas regalias, de suas carnalidades, de sua vidinha medíocre, não. Elas gostam do pecado. Elas gostam de sassaricar. Vai fazer o quê? Deus fez tudo o que tinha que fazer. Ele não pode fazer mais nada. Ele não pode obrigar ninguém a aceitar o seu filho como seu Salvador, como o seu Senhor, como o seu Redentor, o que redime a nossa alma do inferno. Jesus pagou o preço pela minha alma, e por isso eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho porque eu fui salvo, e eu quero que outras pessoas, inclusive você, e toda a sua família, os seus vizinhos, amigos, todos, sejam salvos também. Então, nós pregamos o Evangelho para isso, para que todos possam ser salvos. É claro, nem todos serão, porque nem todos querem. E isso é uma decisão aqui, ó. Se você é sábio, você há de convir que a palavra de Deus não morre, ela é eterna. Assim como a sua alma é eterna. Então,
são coisas eternas que não pode mudar. Quando uma pessoa comete o suicídio, por exemplo, ela acaba com a dor do corpo, mas a dor da alma ela não acaba. Ela não acaba com a dor da alma. Como é que a pessoa se vira para diminuir a dor da alma, da depressão? O remédio faz ela ficar completamente desnorteada. Ela obrigatoriamente tem que dormir. Por que uma pessoa, por exemplo, faz tantas tatuagens no seu corpo? Elas preferem sentir a dor de ser picada no seu corpo, sentir a dor na carne, do que sentir a dor que carrega dentro da alma. Então, as pessoas depressivas preferem sentir a dor do corpo do que sentir a dor da alma. Jesus, aqui está escrito, que Jesus em agonia suava gotas, grandes gotas de sangue. Eu não posso imaginar, eu não tenho ideia. Eu já passei momentos difíceis na minha vida e eu lembro que eu dizia para mim mesmo e para Deus, eu preferia ser aquele cachorro vadio, faminto, coitado, que não tem onde deitar a cabeça. Tem nada, cheio de pereba. Eu preferia ser aquele cachorro do que ser o que eu sou. Tamanha a dor da minha alma. A coisa é séria, você sabe. Só quem passou pela angústia, pela agonia do sofrimento da alma, sabe o que é isso. Então Jesus veio para salvar essa alma. Jesus veio para salvar a sua alma, a minha alma, a nossa alma. E quando nós o elegemos como nosso Salvador, então Jesus disse assim, olha só o que Jesus disse: todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Então, Jesus foi nos limites da dor, do sofrimento, nos limites. Mas Deus, o Pai, sofreu, mas não pôde fazer nada. Porque ele tinha que passar por aquilo, para dar direito a você que me ouve a ser salva também. Então, Jesus aguentou firme porque ele estava no Pai. E diz o texto, Jesus orou 3 vezes e diz: passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade. Se for possível, passe de mim este cálice, mas faça a tua vontade. E a vontade do Pai foi feita. Ele deu o Filho para salvar a sua vida. Você daria o seu filho e sua filha para salvar a vida de alguém? Pois bem, Deus deu o único Filho dele para salvar a sua vida, a sua alma. Quando fala alma, fala vida. Quando fala vida, fala alma. Ele veio para salvar a alma. É a única coisa que é eterno, que não morre nunca. Só Jesus pode salvá-la. Se Jesus não salvar, não há quem possa salvar. É tormento eterno. Mas quando a pessoa crê em Jesus, ela morre com Jesus e nasce de novo com Jesus. É isso que acontece. Nós falamos ontem que Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus.
Mas tanto nascer de novo, ou nascer da água e do Espírito é a mesma coisa. Tem que haver um novo nascimento. Mas como que a pessoa vai nascer estando já nascida, grande, adulta? Ela tem que morrer. Morrer para o mundo. Não é morrer, tirar a sua própria vida, não. Ela tem que morrer para os seus desejos, suas vontades. Para fazer, então, a vontade de Deus. Aqui nesse mundo, só existem dois senhores, quer dizer, um é o senhor do mal e o outro é o senhor do bem. Jesus disse: ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é o senhor deste mundo. Você tem que servir a um deles. Eu sirvo a um deles, quer dizer, eu sirvo a Deus. Mas e você? A quem você serve ou tem servido? Então você tem que deixar de servir a Mamon para poder nascer de novo. Você tem que morrer para Mamon e nascer para Deus. Isso é a obra dele, é a obra do Espírito Santo. Mas o querer morrer para o Mamon, o negar Mamon, o rejeitar Mamon, que é o diabo, que é o mundo, que é o senhor deste mundo, isso cada um tem que decidir por si só. E só você pode fazer isso, minha amiga, meu amigo. Só você pode fazer isso, mais ninguém. Não se trata de religião. Não se trata da igreja universal do reino de Deus. Não, se trata da salvação da sua alma. Jesus suou sangue, gotas de sangue, grandes gotas de sangue, para poder salvar a sua alma, para poder fazer você justo, para poder fazer de você uma pessoa limpa, pura, verdadeira diante de Deus, para poder te dar uma vida nova vida, é isso mesmo, é isso aí. Mas só depende de você. Só você pode decidir o que vai fazer com a sua alma. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.